Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o padrão blockchain. Será que o blockchain ele pode ser considerado um padrão mundial daqui a alguns anos? Eu quero te explicar algumas aplicações do blockchain em diversas áreas da economia. Não vou aqui explicar o que é o blockchain propriamente dito, mas eu vou explicar para você como utilizar o blockchain em outras áreas a não ser a financeira. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai despertar várias ideias em você aonde aplicar o blockchain na área do seu trabalho ou em alguns lugares que você conhece. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de nós continuarmos para o vídeo, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender diversos temas relacionados a criptoativos de uma forma simples e descomplicada. E já aproveita e se inscreve no canal para sempre que saírem vídeos com temas relacionados a criptoativos, você é notificado e assiste em primeira mão. Se é a sua segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo novamente e você já sabe, já deixa o like aqui no canal que ajuda a ranquear o nosso canal para que as pessoas assistam conteúdos cada vez melhores relacionados a cripto. Então, bora lá o que interessa, vamos ver o que é o tal do blockchain na aplicação prática. Quando a gente fala em blockchain, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa cabeça é o conceito. O blockchain ele funciona como um livro contábil descentralizado. Ele nasceu junto com o Bitcoin, sim, mas vamos tentar separar aqui o Bitcoin do blockchain, ok? Vamos entender que o blockchain é uma tecnologia o qual o Bitcoin utiliza para manter registro das suas transações, para tornar ele seguro, distribuído de uma forma autônoma, tá? Então vamos entender agora o blockchain. Então o blockchain ele é como se fosse uma das suas propriedades um livro contábil descentralizado. Felipe, o que é livro contábil descentralizado? Imagine que você é dono de uma padaria, você é dono de uma mercearia, enfim, seja lá qual for o seu trabalho. E você precisa manter os registros de toda entrada e de toda saída que existe no teu comércio. Então, por exemplo, vai entrar lá 100 canetas, certo? Você anota, entrada 100 canetas. E aí vamos supor que o vendedor ele venda 2 canetas. Então ele vai colocar lá, menos 2 canetas. E aí você vai fazendo um registro de todas as transações e de tudo que está acontecendo. Isso é um livro de registros, contábil, vamos assim dizer, tá? De uma forma bem simples, pessoal. Então você vai comprar as 100 canetas por X preço, o vendedor está vendendo por Y preço, no final você vai ver as entradas, as saídas e vai saber quanto você ganhou, qual foi o preço médio de venda, qual foi o preço médio de compra, isso de uma forma simples e no seu caderno. Obviamente que se o caderno for furtado, for molhado, for queimado, você perde todo esse registro. E outra coisa, se por exemplo uma outra pessoa quiser saber sobre as informações do livro, não consegue. Por quê? Porque esse livro ele é centralizado, ele está centralizado em você. Você é a única pessoa que tem acesso a esse livro. Você é o vendedor, vamos assim dizer. Então, esse livro ele é um livro contábil, porém centralizado, e ele é frágil, porque a qualquer momento ele pode ser queimado, ser molhado ou alguém furtar. O blockchain faz a mesma coisa, só que virtualmente. Então ele é um livro, ele vai controlar todas as entradas e saídas de determinadas informações. Usando aqui o exemplo da caneta, ele poderia colocar lá, entrou 100 canetas, saiu X canetas, e aí no final das contas você consegue ter o registro. Ele não pode ser molhado, ele não pode ser queimado e ele é distribuído. O que significa isso? Para que esse registro seja efetivo, vai existir em diversos computadores ao redor do mundo uma cópia desse registro para que nunca seja perdido, tá? E ele é descentralizado, ou seja, todas as pessoas podem ver o que está sendo escrito dentro desse livro. Ah, Felipe, mas então o vendedor, ele poderia escrever qualquer coisa dentro do blockchain? Ele poderia, porém, vamos aqui fazer um exemplo com um livro normal, né? Se o vendedor ele furtasse de alguma forma uma caneta, em vez de colocar 2, ele colocasse 3. Aí o cara se arrependeu, aí lá embaixo ele faz alguma coisa, refaz o livro, a página do livro,
aí você conseguiria ser enganado, vamos assim dizer. Já no blockchain não existe essa possibilidade, porque por mais que o cara tenha fraudado, se arrependido, ele não vai conseguir alterar e o blockchain vai perceber que existe uma divergência e isso vai aparecer. Por mais que ele mude a informação, o que alguns blockchains até permitem com acessos e casos extraordinários, fica registrado que aquela informação foi mudada por algum motivo. Então você fica literalmente à prova de falsificações. Então qualquer registro que foi feito, se a pessoa não fizer o registro certo, vai aparecer que ela fez coisa errada e aí essa pessoa não quer se comprometer. Além do que fica visível para todo mundo, né? Então as pessoas conseguem visualizar quem fez a alteração. Aqui eu estou falando que quem fez a alteração considerando um blockchain que permite que você saiba quem são as pessoas, tá? É um blockchain permissionado que a gente chama. Agora, se for um blockchain como o do Bitcoin, você não sabe quem fez as alterações, né? Obviamente que por ser uma mercearia aqui em questão no exemplo, você saberia. Mas se fosse qualquer outra questão, qualquer outro assunto, você não saberia quem fez a alteração. O que também garante uma segurança para a informação. Então imagine que você é uma pessoa que faz registro de comércio de ouro. E o nome do seu funcionário aparece no blockchain que ele que faz a alteração. Ele pode se tornar um alvo de roubo, sequestro, qualquer esse tipo de coisa. Então o pseudônimo, que a gente chama, que é quando você não sabe quem é a pessoa ali, quem vê não sabe que é aquela pessoa, porém quem sabe que aquele código representa aquela pessoa sabe. Esse é o pseudônimo, né? O anonimato é quando você realmente não sabe quem é a pessoa. Então tem o código ABC, você não sabe quem é o ABC e nunca vai saber. Agora, o pseudônimo é o cara ABC, quem não conhece não sabe quem é. Agora, se esse cara falar, eu sou o cara ABC, aí você consegue descobrir. Mas vamos dar uma olhadinha agora no que o blockchain tem ajudado e já tem revolucionado em algumas áreas da economia. Então, pessoal, essa outra pesquisa do TD Bank mostrou que os profissionais da área de tecnologia acreditam que o blockchain vai ter um impacto sem precedentes em diversas áreas da economia. 90% mais precisamente dos entrevistados acreditam que o blockchain vai ter um impacto positivo. Um outro dado aqui que eu acho muito interessante, e até para você entender do que eu estou falando, tá? O HSBC, o banco, lá nos Estados Unidos, implementou em uma área do banco, não especifica qual, blockchain para resolução de problemas burocráticos, transferência de dinheiro internamente, e depois da implementação, 25% do tempo e do custo diminuiu. Então você está querendo me dizer, Felipe, que depois da implementação de algum sistema de blockchain em alguma área específica daquele banco, reduziu 25% o tempo e o custo? Sim. Para você ter uma ideia, nós estamos falando do TD Bank, um banco americano, HSBC, nós estamos falando também do governo da Holanda, 3 pequenos exemplos para mostrar que grandes empresas, corporações, governos estão olhando para essa tecnologia. E vamos aqui, né? Concorda comigo, eles de bobo não tem nada. Se eles estão olhando para essa tecnologia, é porque de fato a tecnologia ela tem futuro. Outras aplicações, como por exemplo área clínica, médica, já existem projetos. Eu conheci o fundador da Remedy Chain nos Estados Unidos, uma empresa que facilita a intermediação de remédios de câncer para pessoas que têm câncer. Então, por exemplo, vamos supor que o fulano tinha câncer, ele utilizava um remédio muito caro, acabou falecendo e o remédio está lacrado, pode ser usado por alguém. O governo antigamente mandava você descartar na água sanitária, jogar o frasco na água sanitária e isso acabou contaminando muito as águas nos Estados Unidos. Estima-se que 1/3 da água dos Estados Unidos era contaminada com resíduos de hormônios e de coisas de remédio. E através da Remedy Chain, o Jason Fisher ele acabou implementando um sistema blockchain que fazia a intermediação entre as pessoas que precisavam do remédio e aquele remédio que não ia ter mais utilidade. Então ele criou todo um sistema que a pessoa, que, por exemplo, o parente que ficou com esses remédios levaria em uma farmácia, essa farmácia iria homologar esse remédio, até porque lá nos Estados Unidos a farmácia, diferente do Brasil, ela tem uma autoridade, ela tem uma licença, então ela pode simplesmente olhar o remédio, ver que está lacrado e falar é bom para uso e revender esse remédio, tá?
E aí essa farmácia homologava, conectava através do blockchain as informações das pessoas que precisavam. A FedEx fez uma parceria com eles de distribuir esse remédio gratuitamente e mais de 7 bilhões de dólares foram economizados pelo governo americano utilizando o blockchain para unir essas pessoas que precisavam do remédio. Sem contar a parte ambiental, que também ajudou bastante, né? Na contaminação da água, deu uma boa diminuída. Então aqui eu citei 4 pequenos exemplos. Na área da saúde, bancos, governos, cartórios, você intermediar e facilitar a entrega de documentos para registro de imóveis e tudo mais. E até uma outra empresa aqui no Brasil, na verdade a empresa está na Estônia, mas o fundador é brasileiro, que é do Edson Osório. É uma empresa que se chama Original My e ela já tem feito alguns trabalhos na área de como se fosse um cartório virtual, né? Autenticação de documentos, registro até de nascimento, tem pessoas que têm feito, e você preservar a autoria de documentos. Então já há empresas que têm feito e têm se desenvolvido nessa área. Então pessoal, antes da gente concluir aqui, tá curtindo? Gostou? Não sabia que o blockchain ele pode ser aplicado em outras áreas e nem fazia ideia de que ele já é aplicado? Então faz o seguinte, já deixa o like aqui no canal, porque eu quero saber se vocês estão curtindo esse vídeo para mim fazer cada vez mais vídeos para vocês, tá? Então para a gente concluir, o que a gente pode chegar a uma conclusão, né, de forma geral? Concluindo, né? O blockchain sim, ele tem futuro. Existem milhares, bilhões de dólares em pesquisa para ampliar e poder aplicar o blockchain em outras áreas. Vários governos ao redor do mundo, muitos bancos centrais já demonstraram interesse em projetos de blockchain por conta da contabilidade distribuída que ele oferece, pelo fato dele reduzir custo, facilitar o processo, diminuir o tempo, né? E também trazer uma melhor clareza do que está sendo feito com o dinheiro. Então sim, o blockchain ele vai ampliar ainda mais as aplicações. Eu pessoalmente acredito que a parte de tokenização, digital assets, você pega um ativo físico e transforma ele em uma representação digital e pode comercializar esses ativos de uma forma muito mais rápida, mundialmente falando. Então eu acredito que sim, o blockchain ele pode se tornar um padrão, pode se tornar como um ISO 9001, onde empresas que têm esse tipo de tecnologia têm uma vantagem, eles têm um a mais, um olhar melhor visto pela sociedade, pelo fato de implementar tecnologias que garantem que está sendo bem feito, que garante uma segurança para todas as informações, enfim. Eu acredito que sim, o blockchain pode se tornar um padrão, pode se tornar algo muito bem visto pela sociedade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você acha. Você acredita que o blockchain pode se tornar um padrão? Você acredita que o blockchain pode ser aplicado em outras áreas que eu não comentei? Eu quero saber de você. Qual área você aplicaria o blockchain que você conhece? Você deve ter pensado alguma. Puxa, eu poderia aplicar no meu negócio. Eu quero saber qual área você aplicaria o blockchain. E a gente se vê no próximo vídeo.